Bora para a palavra? Glória a Deus. Nós estamos no mês de julho. O mês de julho foi um dos meses que mais me impressionou aqui nesse tempo que nós estamos morando nos Estados Unidos, né? Tem muitas atividades como férias, escolas, crianças em casa, aquele ambiente sempre harmônico, caótico e harmônico, mas sempre cuidado pela graça de Deus. E nós estamos então num mês onde nós não estamos trabalhando nenhuma série especificamente, estamos lidando com algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Na semana passada, o pastor Marcos abriu o nosso mês falando sobre a família e sobre a importância da família naquilo que diz respeito ao reino de Deus. E hoje eu queria complementar com algo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração e algo que nós temos também trabalhado juntamente com os líderes dessa igreja. Toda quinta-feira nós estamos tendo um treinamento específico para os líderes. Eu tenho trabalhado um pouco desse assunto. Eu acho que seria interessante nivelar toda a igreja. A partir disso nós temos trabalhado. Pedi para minha amiga Vavá me acompanhar aqui mais uma vez, não é para te emocionar, te gerar um sentimentalismo, mas porque sempre que a palavra requer um pouco mais de atenção, eu sei que isso aqui ajuda aqueles que têm TDAH a ter um foco. Então, a Vavá ajudando vocês aí, viu, gente? Abre comigo Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Romanos 12, 1. Romanos capítulo 12, o verso de número 1. Hoje, mais uma vez, estamos recebendo a Lili e o Leque, nossos amigos queridos de Orlando. Glória a Deus. Eles vêm ajudar a gente a treinar a equipe de louvor. Tem sido uma bênção. Obrigado, meus amigos. Que Deus os recompense por isso. Falei que vale oração, ato profético, ungir, declaração, seja o que for, para a gente poder amá-los mais de perto. Pega para mim, por favor, o celular. Romanos capítulo 12. Obrigado. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Texto clássico. Romanos 12, 1 e 2. Só uma coisa, gente, perdão, antes de eu entrar na palavra aqui. Como vocês viram, nós vamos ter o nosso acampamento de jovens. E acampamentos, falando particularmente comigo, né, na minha história de vida, foram muito marcantes para mim esses períodos, porque nós nos separávamos para receber algo específico do Senhor. Às vezes a correria, o dia a dia nos rouba da sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E acampamento tem esse intuito, de nos separar, nos deixar off várias vezes, a fim de que nós possamos ter mais sensibilidade àquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração. E eu falo, como experiência particular, já fui profundamente marcado em diversos acampamentos que eu participei. Não ia falar quando eu era jovem, porque eu sou jovem, mas no meu período mais novo aí. Então eu queria encorajar você que é pai de jovem, tio, ou então você que está aqui e é jovem, a participar desse momento com a gente. Vai ser um tempo incrível, fora que a estrutura é muito, muito legal. Então, além de ministração da palavra, que é o mais importante, também vai ter muito tempo de diversão aí, nadar, enfim, fazer um monte de coisa. Romanos capítulo... se você quiser, então, por favor, só pedir para você ou procurar o Dani. Levanta a mão, por favor, Dani. O Dani que está aí. Ou então também você pode falar comigo, a gente direciona você em relação às inscrições, como que funciona. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua graça chega a nós por meio da Tua palavra. O Senhor se abaixou a um nível de comunicar na nossa língua, Senhor, a fim de que fôssemos transformados à Tua imagem. Nosso clamor nesse momento é por sabedoria e revelação do Teu Espírito, Senhor. Desprovidos das nossas qualidades, desprovidos de qualquer coisa que nos traga autossuficiência, nós estamos aqui declarando a dependência do Teu Espírito Santo, Senhor. Ilumina a nossa mente. Traga-nos revelação da Tua palavra, Senhor.
não somente as letras, Senhor, mas que essas letras ganham vida dentro do nosso coração, fazendo-nos provar um pouco mais de Ti. Jesus, as palavras apontam para Ti, e o Senhor é o alvo do nosso coração. Fala conosco, ministra, conforme a Tua vontade, que o nosso raciocínio, que os nossos sofismas sejam alterados pelo poder de quem Tu és, Senhor, e a verdade eterna. Nós oramos por isso. Fala conosco, Senhor. Amém. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2 é um texto clássico no meio da fé cristã. Paulo vai falar sobre essa transformação de mente baseada em uma perspectiva do Evangelho. Então, se você não sabe, a partir do capítulo 1, Paulo traz no livro de Romanos, um dos livros mais profundos que nós temos nas Escrituras, o meu particularmente, o meu preferido. E Paulo começa então a discorrer acerca do Evangelho. E quando ele chega no capítulo 12, ele entra então na aplicação desse Evangelho. Imagina que Paulo está trazendo uma carga conceitual muito pesada acerca da revelação de Deus. E no capítulo 12 ele fala, olha, a partir de tudo isso que vocês ouviram, a aplicação seria isso. Então, além do conceito filosófico e teológico que temos, nós precisamos desaguar, nós precisamos aplicar esse conceito à vida comum do dia a dia. Aqui Paulo estava escrevendo à igreja que estava em Roma, e ele estava escrevendo a pessoas comuns como nós, que vivia na capital do Império Romano, e assim, logicamente, eram influenciadas por todo tipo de perspectiva de vida que existia naquela realidade. Então Paulo, ele nos traz uma necessidade de transformação que é muito importante e que nós devemos nos atentar atualmente. Paulo fala, não vivam. Ele começa essa segunda parte, a parte B do versículo 1, falando, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da nossa mente. Paulo está falando que existe um estilo de vida, existe uma forma de se viver que é condicionada aos padrões desse mundo. Uma forma de se criar os seus filhos, uma forma de cuidar das suas finanças, uma forma de você ter um laço matrimonial, uma forma de você lidar com a sexualidade, uma forma de você lidar com todas as coisas da vida, mas conforme os padrões caídos, depravados dessa era. E Paulo fala, agora que vocês se converteram a Cristo, o desafio de vocês é viverem conforme esse novo padrão. Só que esse novo padrão, ele está inculcado, está infiltrado na nossa mente. Escuta o que eu vou dizer para vocês, gente. Cristianismo, evangelho, não é um evento. Vou repetir. Cristianismo e evangelho não é um evento. O evangelho é uma eternidade, a qual começamos a caminhar agora. É como se o Senhor nos chamasse a uma caminhada que não terá fim. Eternamente, dando início agora a essa caminhada. Então talvez você é novo convertido ou velho convertido, você teve seu contato com o Evangelho. Aí você fala, o Evangelho é isso. Sim, o Evangelho é parte disso que você ouviu ao entrar na caminhada cristã. No desenrolar da sua vida, você vai conhecendo facetas do Evangelho à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, que vai te ensinando a como transformar a sua mente dos padrões dessa era aos padrões das Escrituras. Então o Evangelho, ele não é só o poder de Deus para salvar, mas ele vai transformar também o nosso modo de pensar. Imagina, o Evangelho ele não é uma suspensão, um tirar do inferno. O Evangelho é uma transformação que envolve também, a partir do momento que temos contato com Cristo, a enxergarmos a vida a partir de uma outra perspectiva. Tim Keller, grande teólogo norte-americano, falecido, nós brincávamos que ele era o padroeiro dos pastores do Brasil, todo pastor gosta dele. Ele fala o seguinte, o cristianismo, mais do que um simples... vou começar de novo. O cristianismo é mais do que um simples conjunto de crenças às quais me agarro para ganhar a salvação da minha alma de forma individual. Também é um modo diferente de entender e interpretar tudo no mundo. O cristianismo, o evangelho, oferece uma perspectiva diferenciada sobre a natureza humana,
sobre o que é certo ou errado, sobre justiça, sobre beleza, sobre propósito, sobre descoberta científica, sobre tecnologia e sobre trabalho. Então, o evangelho da Bíblia, o evangelho das Escrituras, não está restrito ao campo metafísico da fé, ou então ao campo da espiritualidade. O evangelho inunda a nossa vida por completo, inclusive muda a forma que nós enxergamos as coisas. E isso envolve todas as coisas. Imagina alguém que está ali trabalhando no meio, um cientista, e aí ele se converte. Agora, quando ele olha para a ciência, ele já não olha mais com uma perspectiva que ele tinha do padrão desse mundo. O evangelho que o salvou também agora o transforma a olhar para as coisas às quais ele lida a partir de uma nova perspectiva. E essa perspectiva de vida nós chamamos, tecnicamente, todo mundo sabe, de cosmovisão. A cosmovisão é a forma pela qual você enxerga e interpreta as coisas da vida. A cosmovisão ela é formada por diversos contatos sociais que nós vamos tendo no decorrer da nossa caminhada. Então, vou te dar um exemplo. Você que nasceu aqui, mas é filho de brasileiro, mas teve um contato muito forte com a cultura americana. A sua cosmovisão é muito diferente da minha, que apesar de ser brasileiro, cresci no interior de Minas Gerais, com outro tipo de família, com outro tipo de status social, condição financeira, condição escolar. Esse contato que nós temos com os fenômenos ou as experiências da vida vão gradativamente formando a forma que nós enxergamos as coisas. E isso nós chamamos de cosmovisão. Então, a cosmovisão, ela fica comigo aqui, por favor. A cosmovisão, ela é primariamente um compromisso do coração. Escuta, gente, até a Gabi colocou aqui, a cosmovisão, ela não é uma ideia. Essa é a questão. Porque uma ideia é fácil de ser transformada. A cosmovisão é uma ideia que o seu coração se apega. A cosmovisão é uma ideia que o seu coração se afetua. A cosmovisão é uma ideia que o seu coração ama. Por isso que quando nós entramos no Evangelho, a gente fala, eu amo Jesus. Porque esse contato primeiro que a gente tem com a fé cristã, a beleza da divindade de Cristo nos atrai. Aí daqui a pouco a gente entende que esse Cristo, ele não é só Salvador, mas ele é também Senhor. Aí daqui a pouco, nós estamos tendo contato com o Evangelho, e a gente percebe que Jesus fala que a gente não pode fazer algumas coisas, e a gente está fazendo. Jesus fala que a gente não pode pensar de algumas formas, e a gente está pensando. Aí o Evangelho vem e começa a confrontar o quê? O compromisso do nosso coração. E quando o Evangelho começa a entrar em choque, em conflito, tocando com o compromisso do nosso coração, entra então algumas crises existenciais, algumas crises de fé, algumas crises filosóficas. Por quê? Porque é como se nós estivéssemos lidando com uma verdade que confronta a nossa verdade interna. Só que eu já abro um adendo. Entre a verdade do nosso coração e a verdade da palavra de Deus, sempre devemos permanecer com a palavra de Deus, ainda que nos doa. E vai doer. É interessante como que o homem moderno sempre quer que Deus condicione conforme a vontade dele. Não, mas eu lido com o dinheiro assim já faz 70 anos. Quem é Deus para falar que eu tenho que mudar? Então, Ele é Deus. Não, mas eu sou rancoroso com a minha família mesmo, já faz 30 anos. Quem é Deus para falar o que eu tenho que mudar? Então, Ele é Deus. E Ele não só te salvou por meio de Cristo, como também Ele está te transformando. E pasmem, nós não somos deuses. Ao sermos confrontados com as Escrituras, cabe a nós abandonarmos os nossos caminhos e seguirmos o caminho do Senhor. Tito, Paulo escreve sobre isso no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Se você estiver anotando, você faz bem. Tito, capítulo 2, versículo 11, vou ler por conta do nosso tempo. Paulo escreve assim, e eu vou explicar esse desenho agora, tá, gente? Tito 2, 11. Olha, Paulo, puxa, cara, está escrito assim. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Paulo está falando, ei gente, vocês foram salvos por meio de Cristo. Ei gente, escuta, a graça se manifestou e trouxe salvação a nós. E aqui, meus amigos, glória a Deus. Só que Paulo continua, gente. E ele fala o seguinte, ela nos educa. Aí, peraí. A graça
se torna hoje uma tutora. A graça se torna hoje uma pedagoga, ou então uma professora. Ela nos educa para que, renegada, abandonada à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então Paulo está falando, ei, as paixões mundanas do seu coração serão confrontadas pela graça que te salvou. Basicamente, o que nós estamos... Volta para mim, por favor, Gabi. O que nós estamos falando... Olha que belezinha que ficou esse bonequinho aqui, ó. O Alex que fez pra gente. Gente, o Alex, aliás, vou deixar registrado que ele edita a pregação. Alex, muito obrigado. Você é um cara muito usado por Deus. Somos nós. Eu e você. I e you. Aqui... Vocês viram, gente? Calma, os jovens estão me ajudando. Vocês vão ver daqui a pouco. Então, temos aqui eu e você. O hominho, ele está com uma lente. E aí, essa lente, nós chamamos de cosmovisão. É como se todos nós estivéssemos usando um óculos aqui. E ao termos contato com a vida, os acontecimentos, as experiências, pasmem, a leitura de livros, a leitura da Bíblia, a notícias e a fenômenos comuns ou acontecimentos comuns, nós geramos uma interpretação que entra na nossa cabeça a partir daquilo que eu coloquei lá em cima, pressupostos. Você nunca chega numa notícia neutro. Você chega com os seus pressupostos. E o que é um pressuposto? O que é um pré-suposto? Ou então um pré-conceito? São verdades consideradas tão óbvias que ninguém ousa duvidar delas. Já teve aquele momento que você é confrontado por alguma coisa, aí você fala, nossa, é assim que faz? É que eu já faço isso há tanto tempo. É uma verdade tão óbvia dentro do seu coração que você não questiona. Eu tive a infelicidade, a enorme infelicidade de ministrar certa vez em uma região do Nordeste. E eu conversando com um pastor que tinha um projeto de cuidado com crianças abusadas. E a infelicidade foi de eu conversando com o pastor, e aí o pastor me falou assim, Léo, aqui toda criança que chega acha que é normal ser abusada. Eu falei, o quê? Ele falou, é natural que a criança cresça, seja abusada, e ela acha que isso é normal ao abusar de outras quando ela se torna adulta. Eu falei, como é que é, cara? Só que esse trauma horrível, demoníaco, desgraçado, gerou algo tão profundo no coração dela, que a criança, quando cresce, acha que ser um abusador é algo natural. E aí daqui a pouco você se depara com o Evangelho e você entende que ser abusador e ser abusado são coisas erradas. E aí o Evangelho vem e começa a confrontar o seu coração. E aí você começa a ser mudado. Só que isso numa questão grande, mas imagina em outras questões comuns do nosso dia a dia. A forma que você lida com o seu trabalho, a forma que você lida com o sexo oposto, a forma que você lida com a sua língua, a forma que você trabalha, a forma que qualquer coisa. O pressuposto vai sempre confrontar a realidade. E o Evangelho vem exatamente para transformar também isso daqui, a nossa cosmovisão. Para que a gente não enxergue mais a vida a partir de uma perspectiva humana, mas uma perspectiva divina. Algumas palavras que eu poderia usar para problematizar isso aqui. Será que o Deus que você crê, de acordo com as suas concepções, é o Deus revelado na Bíblia? Esse Deus que você fala, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Sendo católico, protestante, enfim, não importa qual religião você seja, mas eu creio em Deus. Ok, esse Deus é o mesmo das Escrituras? A sua concepção teológica sobre Deus está vinculado ao Deus que se revelou a nós? Será que a forma que você enxerga a sua identidade, quem você é, a sua profissão, é a forma que Deus nos ensina nas Escrituras? Será que a forma que você enxerga o valor da sua esposa, o valor do seu marido, no caso das mulheres, dos seus filhos, da sua família, é a forma que Deus nos mostra na palavra? Será que a forma que você enxerga seu trabalho, seu dinheiro, a cidade onde você mora, é a forma que Deus nos mostra na sua palavra? Em suma, será que temos lidado com a vida a partir de uma perspectiva cristã?
Sabe, gente? Paulo está falando, não vivam de acordo com os padrões desse mundo, mas permita que Deus os transforme. Os transforme como? Fazendo com que as lentes com a qual você lida com a realidade não seja mais uma lente depravada, mundana. Então eu queria pensar com vocês hoje rapidamente três aspectos da verdadeira vida cristã. E o primeiro aspecto diz respeito a uma fé ou uma teologia de acordo com o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. Romanos 1, 28. O apóstolo Paulo fala: e por haverem abandonado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem as coisas que não convêm. Vou repetir. E por haverem abandonado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem as coisas que não convêm. Primeiro ponto dessa pregação, então, a teologia a partir do Evangelho, vai nos trazer a consciência de que a primeira coisa que é transformada quando temos contato com Cristo é a nossa perspectiva sobre Deus. Então antes você cria que Deus era assim, assado, daquele jeito. Agora quando você tem um contato com o Evangelho, você fala, não. Deus não é conforme as minhas ideias. Deus é conforme Ele se revelou nas Escrituras. E olha como é que é interessante. Paulo fala que o abandono do conhecimento de Deus, quando você fala, não quero conhecer a Deus, isso é a raiz de uma vida pecaminosa. Então Paulo está falando, pode ter certeza, plantou o abandono do conhecimento de Deus, o fruto vai ser vida pecaminosa. Quando o homem abandona a busca por saber quem Deus é, por se relacionar com Deus, o fruto natural disso é uma vida pecaminosa. E a forma que a gente lida com o pecado demonstra que muitas das vezes nós não entendemos o que é Evangelho ainda. A gente forma religiosos pragmáticos. Qual que é a frase? E aí eu me incluo nisso. De quando nós vamos lidar com os pecados. Escuta, não pode fumar, hein? Ei, não pode beber, hein? Não pode adulterar, hein? Ei, não pode fazer sexo antes do casamento, hein? Escuta, não pode. Porque o Deus criado da nossa mente, ele sempre foi imputado ou então colocado a nós como um juiz com um martelo, que ao te ver errar, pum, na sua cabeça. E as regras divinas estão sempre em torno do não pode. Daqui a pouco a gente forma um perfeito religiosinho. Alguém que cumpre todas as regras, mas o coração está distante de Deus. Quantos homens que Jesus teve contato quando Ele estava entre nós, homens religiosos, homens, meus amigos, que eram xiitas, eram religiosos finos, davam o dízimo tudo certinho, eles cumpriam cada vírgula da lei, fazia tudo certinho, aí quando Jesus olha e fala, tá, e seu coração, amigo? Então às vezes, a forma que nós lidamos com o pecado mostra a nossa concepção de Deus. Escuta, tudo isso que eu falei, não pode fumar, não pode beber, não pode adulterar, não pode mentir, não pode fazer sexo antes do casamento, de fato não pode, à luz da palavra de Deus. Mas não é falando que não pode que nós vamos conseguir auxiliar pessoas ou sermos auxiliados. Nós vamos ser auxiliados a uma transformação verdadeira com as duas palavras, você pode. Você pode se dedicar ao conhecimento de Deus que transforma o seu coração caído. Porque lidar com o pecado a partir não faz, nos encerra em um lugar que a gente fala, tá, e o que eu posso fazer? Então antes de a gente falar, não pode fazer, a gente tem que falar, meu amigo, escuta, a primeira coisa que você pode fazer, sabe o que é? Encontrar a Deus. E esse encontro com Deus produzirá um fruto genuíno de santidade no seu coração. E é essa questão que tem formado muitas pessoas religiosas, mas não convertidas. A prática do não pode. Enquanto a busca do crente deveria ser se voltar ao verdadeiro conhecimento de Deus. Porque, gente, é lógico.
se o abandono do conhecimento de Deus gera práticas que não convêm, a transformação da prática que não convém seria buscar o verdadeiro conhecimento de Deus que produz em nós santidade. Então, quando estamos buscando verdadeiramente o conhecimento de Deus, isso vai produzir no nosso coração automaticamente santidade. João capítulo 17, versículo 7, Jesus orando, ele fala o seguinte: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus não ora, santifica eles naquilo que eles não podem fazer. Senhor, coloca um peso sobre eles aquilo que eles não podem fazer. E repito, de fato não deveríamos fazer, mas Jesus está falando, ei, o caminho da santificação não é restringir ao homem a fazer aquilo que ele não pode, mas é direcioná-lo naquilo que ele pode. Quando Deus cria o Éden, nós sempre lembramos dele falando, você não pode comer da árvore do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Só que, meus irmãos, antes de Deus falar, você não pode comer da árvore, ele fala, coma de todas as árvores, exceto. O que Deus está falando? Cara, redirecione os seus prazeres ao lugar correto. Faça o seu coração se deleitar em uma satisfação que é genuína e verdadeira. Porque se você abandonar a fonte do prazer, a saber, Cristo Jesus, você andará pelas práticas que não convêm. Então, o voltar do nosso coração ao conhecimento de quem Deus é genuinamente, fazer uma vida ou ter uma vida voltada à revelação do Evangelho, é que produzirá em nós um fruto genuíno de santificação. E não regras religiosas e moralistas, gente. É lidarmos com o pecado a partir de uma perspectiva relacional e não pragmática. Porque, pasmem, apesar de confrontarmos os pecados, e devemos confrontar os pecados em amor, e se a pessoa não for buscar essa solução em Deus, ela pode fazer tudo certo na nossa frente, mas na hora que a gente vira de costa, vai fazer tudo diferente. Só que esse é o lance, sabe? Quem o nosso coração anseia? Quem as pessoas que nós estamos discipulando anseia? Eu disse na semana retrasada que o discipulado nunca é um discipulado de prática, mas um discipulado de afeição. É a gente sentar com as pessoas que nós estamos cuidando e falar, você está amando a coisa errada. Você vai se destruir nisso. Só que não para por aí. Porque a amplitude do Evangelho vai trazer para essa pessoa uma solução. Busque a Deus e você será transformada. Busque a Deus e você abandonará cada prática, porque ao ter contato com o deleite eterno do Senhor, é impossível a gente se voltar a pequenos deleites dessa era. Você teve contato com a fonte de satisfação plena do seu coração. Como é que você vai voltar às migalhas do dia a dia? Quando você entende a pureza e a grandeza de aliança de um Deus que te ama e se relaciona intimamente com você a partir de uma aliança, como é que você vai voltar com uma relação sexual casual? Não tem como, porque agora a minha relação íntima com Deus é a partir de uma aliança de fidelidade em Cristo. Cara, você entende que ao perceber que eu estou me relacionando com um Deus de aliança, como é que eu vou me relacionar sem aliança? E como é que eu não vou ser aliançado aos meus amigos? Como é que eu não vou olhar para a cara dos meus irmãos e falar, meu amigo, nós temos uma aliança em Cristo, hein? Eu sou fiel a cuidar de vocês, você é fiel a cuidar de mim para sempre. Por quê? Porque Deus que eu estou tendo cuidado se revelou assim a mim. Esse é o convite do Evangelho, gente. O convite do Evangelho não é oferecer um magnopiron, um meprazol, alguma coisa azeda, amarga e chata. O convite do Evangelho é um convite a um deleite, a um banquete eterno que nós podemos nos deliciar. E esse banquete eterno produzirá em nós um fruto que transformará o nosso coração. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19, o autor diz assim. Meu Deus, o horário. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha isso. Tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos diante de Deus com um coração sincero e com certeza de fé,
tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. O autor de Hebreus está falando para a gente, ei, a forma que você entra diante de Deus agora é a forma Cristo. É a forma de Cristo. Já não é mais uma forma de autocomiseração, já não é mais uma forma de autossacrifício. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que cumprir aquela promessa, eu tenho que fazer esse rito, eu tenho que estar sem pecado, eu tenho que estar aqui, e aí eu crio um pragmatismo religioso que me prende, e aí adivinha? Isso não consegue te aproximar de Deus. A forma pela qual hoje nós temos contato com Deus é única e exclusivamente por meio de Cristo. Por isso que a nossa teologia é totalmente transformada. Porque se você entende que você tem contato por meio, ou com Deus por meio de Cristo, onde você vai colocar sua confiança? Em Cristo. Aí quando virar o ano, não tem como o crente fazer simpatia na praia para ter uma vida de sucesso. Porque eu acho muito lindo o crente que está na igreja todo domingo, mas no final de ano eu tenho que dar 7 pulinhos ali, meu amigo. Porque se eu não der 7 pulinhos, Jesus não é o bastante suficiente para cuidar da minha vida. Vamos e convenhamos, gente. Ele é poderoso bastante suficiente para todas as coisas, quanto mais para cuidar da gente. Você não precisa oferecer o sacrifício pro Y, sacrifício para o B, ver se o horóscopo está alinhado para que você possa. Você precisa direcionar o seu coração a Deus e permitir que o seu coração seja direcionado por Deus. Você precisa permitir que agora a nova teologia que você se entregou, a teologia evangélica, e não evangélica de instituição, mas do evangelho, norteie cada ação e decisão da sua vida. Conheci um empresário, vou honrar ele publicamente. Tive a felicidade de conhecer um cara que é muito famoso na internet, o Thiago Nigro. Ele trabalha com investimentos no Brasil e tal, e eu tive 2 ocasiões com ele. Douglas foi convidado na época para ministrar, para dar um podcast lá, e aí eu fui junto. Eu lembro que o Thiago Nigro, ele entrou na sala assim, e aí ele falou, fecha a porta, fecha a porta. Eu fiquei, será que ele vai falar, né? Aí entrou e falou assim, isso aqui, cara, é tudo um disfarce. Estou usando tudo isso aqui que eu tenho para pregar o evangelho. Glória a Deus. Daí ele falou, sabe qual que é a minha maior técnica? Escuta isso, gente. O que eu fiquei pensando? Oração antes de começar o expediente. No final do dia, sei lá, fazer uma ceia. Pregar o evangelho, mandar um versículo no grupo do WhatsApp. Ele falou assim, eu pago o salário mais alto que as outras empresas. Aí eu, rapaz, que técnica de evangelismo. Daí ele falou, sabe por quê? Para essas pessoas entenderem de uma vez por todas que o meu coração não está no dinheiro, mas está nelas. Só que está custando para alguém pagar o salário mais alto para alguém. Para ele. Só que esse é o lance do evangelho. Evangelho é substituir a sua concepção de sucesso, que antes era mundana, depravada e corrompida. Agora uma concepção de entender que o Evangelho é a missão pela qual eu me desgasto completamente. O Evangelho é a missão pela qual, se for necessário, eu me empobreço completamente. Porque valor para o Evangelho não é renda. Valor para o Evangelho não é monetário. Valor pelo Evangelho é como eu posso entregar tudo o que eu tenho para transformar as pessoas que estão ao meu lado. Como é que eu posso entregar tudo? É a minha casa? Eu entrego. É tudo, é minha vida. É o que? Como é que eu entrego? Como é que eu faço? Como é que eu pago mais? Para quando alguém vier perguntar, por que você paga mais? Porque eu não ando de acordo com os padrões desse mundo. E pasmem, Deus cuida dele em todos os detalhes. Porque ele entendeu que a missão dele não é humana, centralizada no eu. Ele entendeu que quer ele esteja muito rico ou quer ele seja muito pobre, ele tem uma responsabilidade: entregar tudo que ele tem pela causa do evangelho. Agora eu te pergunto, qual chefe faz isso em sã consciência? Porque você foi ensinado que a sua empresa tem que? Exato. Só que a pergunta é, o que é o lucro? É mais dinheiro no seu bolso? Ou mais vidas sendo transformadas ao Senhor? Pode ser mais dinheiro no seu bolso, mas aí talvez pode ser que seja uma concepção humana. Agora, você pegar tudo que você tem para entregar completamente por Jesus Cristo, meu amigo, você vai entender o que é ser rico de verdade. É usar tudo que temos nessa era. Para quê? Para ver pessoas tendo contato com o Evangelho. E talvez a pessoa não vai lembrar de você, talvez a pessoa não vai ser grata, talvez a pessoa vai sair falando mal de você, mas meu amigo, está tudo bem. Porque também falaram mal dos profetas. Porque também falaram mal dos apóstolos. Só que o lance todo é que eu tenho certeza
que esses homens chegaram na eternidade diante do Senhor, falando: Senhor, o que eu tinha, eu entreguei pela causa do Evangelho. E é essa a teologia que vai mudando a nossa perspectiva. O Evangelho muda a nossa compreensão sobre o desânimo, sobre a depressão, sobre os desafios, sobre amor, sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre família, sobre autocontrole, a forma de se relacionar com o próximo, sobre alegria, emoções. Evangelho muda a nossa concepção de mundo, não por meio de regras morais frias, mas pela relação restaurada com o Criador. O Evangelho é você pegar na mão de Jesus e falar assim: me ensina a viver. Aí ele fala: claro. Como é que você entende a sua identidade? A minha identidade é definida em cima daquilo que eu faço. Então, quanto mais eu faço, mais definido eu estou na minha identidade. Jesus fala: não é assim. Vem cá, olha no espelho. E aí eu fico imaginando, só uma licença poética. Aí ao invés de ele deixar um espelho na sua frente, ele se coloca na sua frente. O que você vê? Aí você fala: eu vejo o Senhor, eu vejo o Cristo. Ele fala: então, essa é a sua identidade. Sua identidade não é o diploma. Sua identidade não é... Não, sua identidade sou eu. E escuta, isso ninguém vai tirar de você. Independente da situação que você esteja, essa é a identidade, Cristo. Aí nós somos livres, gente. Porque daí nós não vamos encontrar satisfação mais no trabalho. Aí nós vamos encontrar satisfação em Cristo. O Evangelho é a boa notícia de que Deus fez algo por nós, nos transformar, nos levar à semelhança de Cristo. Segundo ponto, nós temos então o segundo aspecto da verdadeira vida cristã, a encarnação do Evangelho. Efésios 2:10, a Bíblia diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. 1 Coríntios 10:31, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A partir do momento que a nossa teologia, a nossa perspectiva sobre Deus é alterada, agora também a nossa prática é alterada. É necessário que essa cosmovisão alterada desague em um estilo de vida. Uma das coisas que eu mais ouvi minha esposa falar sobre o pai dela, sobre o meu sogro, o pastor Wesley, é que ele era crente na igreja e em casa. Eu falei: glória a Deus, que isso seja um testemunho muito grande para mim. Ao mesmo tempo, eu já me sentei com inúmeros filhos de pastores que falam: cara, meu pai era uma bênção na igreja, mas ia em casa. Meu pai era um excelente diácono, mas ia em casa. Isso mostra uma incoerência entre a fé que estamos declarando e a forma que nós estamos vivendo. E essa coerência é também parte do Evangelho. O Evangelho não é somente uma ideia, o Evangelho é algo que você encarna. Deixa eu te dar um exemplo para você entender melhor. A gente tinha, acho que uns 2, 3 anos de casado, faz tempo já. A gente foi passar férias em Campos do Jordão. Lá no Brasil tem um lugar que chama Campos do Jordão, que é um lugar muito frio. E aí eu lembro que eu peguei meio que como se fosse um castelo assim, pequeno, né, lógico, um monte de casinhas assim no meio do mato, só estava eu e a Ellen, o hotel não existia ainda, e aí a gente lá curtindo, e com blusas assim, todo mundo bonito, todo mundo, né, legal. E aí eu lembro que um dia eu falei: nega, vamos dar uma volta lá no centro de Campos do Jordão, que é muito bonito. Alguém já foi lá? Algumas pessoas já foram. Aí eu lembro que eu desci, meu amigo, parecia que eu estava em Londres no auge do frio, blusona assim, ó, aqui, entendeu? Parecia que eu estava forte, parecia que eu... Ou gordinho, mas tudo bem. E aí, hoje eu pareço que eu tô gordinho, e eu tô de fato, mas tudo bem. A Ellen também colocou cachecol e aquele monte de coisa, e desceu nós dois assim, parecia que estava na Europa nevando. Porque de fato, a gente estava numa casa na montanha e estava muito frio. Muito frio, tipo assim, papo de 3 graus, 2 graus. E aí descemos, chegando lá, comecei a suar, e aí eu lembro que tinha um termômetro, obrigado. Um termômetro bem grande assim, no lado, assim, eu olhei, aí estava começando ali, 10h30, 11 horas da manhã, dava 25, 26, 27 graus. Aí eu falei: não, velho, eu vou ter que tirar essa roupa. Aí eu lembro que eu comecei a tirar a roupa, fiquei uns 5 minutos assim, ó. E aí a gente tirou, deixou no carro, e aí a gente foi andar, lá tem meu Deus, cara, um teleférico, tá fugindo as palavras. Tem um teleférico que fica bastante assim na cidade. Aí eu lembro, falei: vamos lá, minha amada, excelentíssima, né? Andar, ver o romanticismo lá de cima lá e tal. Aí subimos, eu e ela, no banco do teleférico, sentamos e começamos a subir. E um calor, meus amigos, um calor que suava a nuca aqui, ó. Qualquer tipo de romantismo estava esgotando naquele, tava assim, ó. Sabe aqui, ó. Gostoso, né, nega? É, gostoso.
Suava. E aí, eu lembro que lá de cima, tem hora que você passa em cima de uma praça linda, um monte de gente com a roupa que eu tava, igual com a roupa que eu tava. Aí eu falei, que isso, cara? O povo tá maluco. Nesse calor, o povo com essa roupa, nesse calor, o povo vestindo esse monte de blusa. E eu lembro que a gente subindo, o Espírito Santo ministrou o meu coração. Eu lembro que o Espírito Santo falou assim para mim, eles estão anunciando uma estação que está por vir, por meio da veste que eles estão vestindo agora. E aquilo entrou no meu coração como se fosse uma flecha, como se Deus estivesse falando, a igreja que vive hoje a realidade do reino de Deus, é a igreja que veste roupas diferentes, ainda que mal compreendida, mas ela está anunciando de alguma forma a era por vir. Se na era por vir não tem injustiça, no nosso meio, na nossa roupagem, não pode ter injustiça. Se na era por vir não tem mentira, quem governa é a verdade, agora nessa estação não pode ter mentira, porque nós somos uma prefigura do reino que será estabelecido por completo. Então o evangelho é você anunciar, eu não faço mais as coisas conforme os padrões desse mundo, eu faço conforme o rei que estabelecerá seu reino em breve. Então a forma que você cria seus filhos vai ou precisa ser diferente da forma que os pais que não têm Cristo criam os seus filhos. A forma que você lida com o seu relacionamento conjugal precisa ser diferente da forma que o mundo lida com uma aliança dissolvível por qualquer questão. A forma que você lida com o dinheiro tem que ser diferente, porque a nossa roupagem não é dessa estação, é da era por vir, quando o Senhor governará completamente. A igreja é a manifestação ou parte da manifestação do reino. Veja os valores do reino, e é isso que tem que estar no nosso meio. É não ter órfão e viúva no nosso meio, porque a igreja cuida. É não ter injustiça, é não ter picuinha por besteira. Por quê? Porque nós somos aqueles que são guiados pela verdade, pelo amor de Deus, em nome de Cristo Jesus. Fiz um negócio com o irmão. Daí tem dois erros. O irmão que passa a perna no irmão, e o irmão que se ofende e quer levar na justiça do irmão. Aí Paulo fala, muito bem, pega as injustiças e leva para o descrente arrumar, enquanto nós não temos aqui gente madura bastante para auxiliar no meio dos conflitos. Não, mas sabe o que ele fez? Até se fosse só moral eu deixaria, mas é que ele pegou meu dinheiro. Paulo falando sobre a tutoria de Cristo, ele escreve em Efésios capítulo 5, versículo 2, 21, aproveitando, tomando o gancho que o pastor Marcos falou semana passada, muito bem. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Esposas, que cada um sujeita ao seu marido como ao Senhor. Efésios 5, 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Escuta, gente, vocês que são casados, ou vão se casar, o nosso casamento não é só sobre, vou usar como exemplo, não é Leonardo e Ellen, é sobre ser um reflexo de Cristo e a igreja. É sobre ela demonstrar a todos a forma que a igreja é submissa a Cristo, e sobre eu demonstrar a todos a forma que eu devo amá-la como Cristo amou a igreja. Sabe, se a sua esposa fosse a igreja e você fosse Cristo, ela estaria bem cuidada? Vou mudar. Se o seu marido fosse Cristo e você fosse a igreja, você estaria refletindo uma igreja submissa ao Senhor? E é lógico que podemos entrar no mérito da discussão o que é ser submissa, mas o lance todo é, leia as Escrituras e cumpram as Escrituras. Aí não teremos margem para discussão. Efésios 6, 1, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 6, 4, e vocês pais não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Ô gente, nós somos chamados a cuidar dos nossos filhos na disciplina e na orientação de Cristo. Então, o Theo, ele vai ser responsável em algum momento pela vida dele, mas até que ele está debaixo do meu teto, ele vai andar conforme a fé que eu creio. Custe o que custar para ele. Porque eu sou responsabilizado pelas Escrituras a criá-lo com disciplina. Ah não, pai, mas é que todo mundo está fazendo. Aí chegou a minha hora, gente. Minha mãe foi profeta e as mães de vocês também. Você? Ah, chegou a nossa hora. Os pais, mais uma vez, com força, vai. Ah, que delícia. Olha isso. Chegou a nossa hora, meus amigos. Minha mãe, não sei o quê. Você, infeliz, não é todo mundo.
Eu lembro, minha mãe era brava, minha mãe é brava. Agora não é mais. Ela diz que bater traumatiza as crianças. Eu chego em casa, eu chego assim, ó. Paulo fala em Efésios 6:5, quanto a vocês, servos, poderíamos interpretar como funcionários, obedeçam os seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo. Ah, mas sabe o que é, cara? Não tem como ser fiel ao meu patrão porque ele me rouba. Ele é o falho. Você permaneça fiel em todas as coisas. A cultura do evangelho permeia os detalhes da nossa vida, gente, que antes eram influenciados pelo mundo caído. Como que você lida com o dinheiro? À luz do evangelho ou à luz do mundo? Como você lida com a proposta de trabalho? À luz do evangelho ou à luz do mundo? Como que você lida com o seu tempo? À luz do evangelho ou à luz do mundo? Mateus 5,16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Terceiro e último, aqui eu encerro. Primeiro ponto, naquilo que diz respeito ao verdadeiro aspecto da vida cristã, uma teologia, uma perspectiva sobre Deus a partir do evangelho, a encarnação do evangelho nos dias atuais, vestindo a roupagem da era por vir, anunciando agora, a estação vai mudar. Mas também a prática do evangelho na cidade. E esse aqui é algo muito importante para nós que somos imigrantes. Jeremias capítulo 29, versículo 7, ou versículo 4, Jeremias escreve: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem, tenham filhas e filhos, escolham esposas para os seus filhos e para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem pela paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela, porque a sua paz é a paz que vocês também terão. Então Deus está instruindo a nação de Israel por meio de Jeremias, falando: ó, gente, vocês vão mudar de cidade, vocês vão mudar de país. Ao chegar lá, ore pela paz da cidade, porque a paz de vocês depende da paz dessa cidade. Então, sempre houve uma peregrinação no meio da narrativa das Escrituras. Só que ele fala: plantem pomares e comam o seu fruto, casem e morem nelas. O que Jeremias está falando para a gente é: vivam a vida comum. Então, muitos irmãos aqui que se levantem mais, criaram empresas aqui nos Estados Unidos. E todos aqui, creio eu, que trabalham aqui. Isso é muito bom. Isso significa que nós estamos tendo contato com a cultura a qual nós fomos levados e estamos ali dialogando. Muitos filhos se casaram com filhas americanas ou hispanos, e é isso que o Senhor nos chama a fazer, a estar participando da cidade na sua dinâmica de cidade. Isso é bíblico. E aí Levítico 19:9, o autor diz: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aqui o autor de Levítico nos traz a responsabilidade social, de perguntarmos a nós: qual é o lugar mais carente de Miami? Como que nós podemos ajudar? Essa responsabilidade que cabe a nós. Carência aqui nos Estados Unidos tem outra conotação do Brasil. São pouquíssimos lugares, muito diferente da periferia do Brasil e a periferia dos Estados Unidos. Mas existem. Existem lugares e nós somos responsáveis por sermos luz também naquela comunidade. Seja cuidando do órfão, seja cuidando da viúva, seja cuidando de injustiças que tem no nosso meio. Cabe a nós termos esse compromisso, porque o Evangelho nos outorga a nós. Agora, sabe, a gente vive nessa terra como peregrinos, aguardando de fato a cidade celestial, que é a nossa habitação eterna. Mas até lá, a gente precisa ter responsabilidade com essa cidade que Deus nos colocou. E essa é a pergunta que um pastor fez ao pastor Marcos, quando eles estavam, em momento de transição aqui na igreja, Se a igreja de vocês não estivesse na cidade, será que a cidade sentiria falta de vocês? E essa pergunta é muito importante. Será que nós estamos vivendo um evangelho só centrado em eu, em nós? Não, nós estamos fazendo tudo certinho, internamente, como se fosse uma pirâmide cristã. Não, amplia. Sabe, contrata descrentes. Vai trabalhar numa empresa lá que é de um descrente. Para quê? Para que você possa ser luz em meio às trevas. Tem amigos que não são crentes.
Para quê? Para que você possa proclamar o evangelho, ser um evangelista de vida para essa pessoa. E sejam próximos de pessoas que não têm a fé cristã que você. Mandem seus filhos para as universidades. Jovens, vão às faculdades, vão estudar. Só que vão com a consciência correta de que vocês são os missionários naquele lugar. Aliás, pais, capacitem os seus filhos para irem munidos o bastante para poder lidar com uma realidade que é anti a fé cristã. Só que nós não podemos tirar eles do mundo, gente. E nós não podemos sair do mundo. Não vamos criar uma bolha aqui, plantar e comer aqui dentro só. Não. Nós somos chamados a sermos esses. Ei, se relacionem com os povos. Por quê? Porque é avanço missionário evangelístico. Vão lá, tenham contato com alguém que não tem a mesma fé com a gente. Eu busco. O ministério pastoral, ele quase te tira disso. Porque imagina, quem me liga na semana é sempre crente, é sempre... ou pessoas da igreja, então estou sempre em contato com crente, aí tem uns amigos do Brasil, sempre crente, e aí todo lugar é crente, todo lugar é crente, e glória a Deus, que é por isso. Sempre estou ao redor de boas pessoas que estão me auxiliando na caminhada cristã. E eu precisei achar um ponto de contato com não crentes. E aí eu juntei uma coisa que eu gosto muito, e esse contato missionário, comecei a participar lá do jiu-jitsu, né, onde eu treino, aqui no UFC. E aí tem um monte de gente lá que não é crente. E eu, quando eu vou treinar, ou eu estou treinando com o Gabriel, cadê o Gabriel? Quase, está lá, o menino, faixa branca, brabo. Meu amigo, esse aí, cuidado, hein, gente? Tem um perigo de você ficar perto de faixa branca, que ó. Entendeu? E aí, quando ele não vai, eu estou em contato com os meninos que não são crentes. Por quê? Porque eu quero ter tato. Eu quero poder pregar. E aí o professor, ele já veio aqui na igreja, né, algumas vezes. Aí ele falou que eu era pastor, e todo mundo chega. You are pastor? Oh, yes. Hello, you new? Oh, yes. Precisa ser velho para ser pastor? Por quê? Porque eu preciso ter esse contato com as pessoas que não compactuam da minha fé, para ser uma boca profética para eles ali. Porque, meus amigos, no momento de desespero, eu te garanto que aquela pessoa mais longe de Deus vai procurar quem no trabalho? Ou eu vejo que você escuta uns louvor aí. Ou eu vejo que você lê uma Bíblia de vez em quando. Tive um pesadelo ontem, cara. Ou então, eu estou com um problema lá em casa, cara, minha família, minha esposa vive brigando, meu amigo, ela vai vir as pessoas vão vir atrás da gente. E nós precisamos estar em contato com a cidade. Sabe, por vezes o imigrante, todos nós somos vistos, estou terminando, como aqueles que mudou de país para enriquecer e ganhar dinheiro. Ainda mais para a realidade da América. E sabe, às vezes, de fato, você pode ter feito isso. Mas graças a Deus pelo Evangelho que também transforma a nossa concepção. Talvez você veio aqui para poder enriquecer materialmente, ter dinheiro e tudo mais, mas o Evangelho também vem para transformar a nossa mentalidade. Gente, os cristãos não foram chamados para saquear as nações. Vou repetir. Os cristãos não foram chamados para saquear as nações. Nós não estamos nesse país para sugar o máximo de benefícios e riquezas como um sanguessuga. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou para uma missão maior, a proclamação do Evangelho. E aí, eu queria te responsabilizar de uma coisa. Trabalhe de forma excelente. Cumpra as suas responsabilidades. Cuide da sua família. Sonhe. Tenha sonhos. Pô, eu queria sonhar em ter uma casa própria. Meu amigo, sonha. Trabalha. Ora sobre isso. Entre em acordo com a sua esposa. Pô, eu sonho em ter um carro que é um sonho. Eu queria muito ter, cara, trabalha, ora, vai atrás, seja correto nas suas coisas, sabe? Seja dedicado, planeje. A única coisa que eu queria que nós não tivéssemos, gente, ou permitíssemos, é que a vaidade dessa era viesse dominar o nosso coração, ao ponto da gente se tornar mais um na multidão daqueles que não entenderam qual é a verdadeira riqueza. Não tem problema, gente, nós sonharmos em termos uma boa casa para cuidarmos da nossa família. Não tem problema a gente sonhar em ter um bom carro para poder cuidar das pessoas, dar carona para os irmãos. Não tem problema você sonhar em ser milionário para você poder financiar o reino de Deus. Ser alguém que vai ser semeador. O problema está em viver disso somente para isso. O problema está em você se entregar pelo tanto que você entrega, voltado somente a si. Aí, meu irmão, você não entendeu qual é a verdadeira missão. A verdadeira missão não é enriquecer. A verdadeira missão não é você chegar no final da vida e construir uma boa aposentadoria. A verdadeira missão é usar tudo que nós temos pela causa do Evangelho. Causa do Evangelho. Talvez Deus vai te levantar como alguém muito próspero e que Deus levante.
minha esposa me deu um feedback, falou que às vezes parece que eu prego contra. Eu falei, não, gente, não é isso. Então eu vou repetir aqui para todo mundo ouvir. Trabalhe, estude, seja o melhor funcionário, tenha planos, planeje morar numa boa casa, planeje ter um bom carro, planeje ter um salário gordo na sua conta. Só não permita que isso domine o seu coração. Só não permita que isso domine o seu tempo por completamente, porque isso vai te matar, nunca vai ser o bastante. Faça o que você faz, mas voltando os olhos pelo Evangelho. Mude de cidade se necessário, mas voltando os olhos para o Evangelho. Mude de profissão necessário, mas voltando os olhos para o Evangelho, porque tudo que nós fazemos aqui é uma desculpa. Nós estamos brincando de teatro. A verdadeira narrativa não é ser empresário. A verdadeira narrativa não é ser enfermeiro. A verdadeira narrativa não é ser vendedor. A verdadeira narrativa não é ser dentista. A verdadeira narrativa, não. A verdadeira narrativa é, eu estou aqui, mas eu estou disfarçado. Eu tenho uma missão superior a essa. E Deus me colocou aqui, meu amigo, para falar uma coisa. Ele está pronto para transformar a sua vida. Seja na maca de um hospital, seja na maca de um dentista, seja fazendo uma venda, seja pelo que for. Não foque na era atual, foque na missão pela qual Deus está nos chamando. E a era atual nós usamos para fazer as coisas de Deus. Só que geralmente o nosso planejamento ele é invertido. Eu estou planejando aquilo que me agrada e eu preciso. Aí se der tempo eu faço do Evangelho. Sabe, o apóstolo Paulo, falando sobre isso, 1 Coríntios 9, ele fala, olha Paulo, porque sendo livre de todos, eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse assim, para ganhar os que vivem sob o regime da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu fosse esse. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz de fraco para ganhar os fracos, fiz de forte para ganhar os fortes. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo eu faço por causa do Evangelho, para ser participante dele. Então, hoje nós podemos ser empresário, nós podemos ser médico, nós podemos ser secretárias, faxineiras, vendedores, administradores, músicos, professores, alunos. A gente pode fazer tudo isso, mas a causa pela qual nós fazemos isso é a causa do Evangelho, para de alguma forma cooperar na salvação de alguns. É voltarmos a nossa vida, o empenho de tudo o que temos pela causa do Evangelho. Termino com o último texto, Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Termino aqui, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. Do que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida pela minha causa, achará. Esse é o convite do Evangelho. Eu estou nessa faculdade, por quê? Cara, por causa do Evangelho. Eu vou até, me ajuda a ganhar mais ali e tal, mas é por causa do Evangelho. Eu estou nesse trabalho, por quê? Por causa do Evangelho. Mas eu vou também ganhar um pouquinho mais lá e tal, vai ser melhor, mas é por causa do Evangelho. Estou mudando de cidade, por quê? Não, cara, recebi uma boa proposta, estou legal lá e tal, mas o lance todo é por causa do Evangelho. Ou eu tô saindo do trabalho, por quê? Por causa do Evangelho. Eu tô ficando agora em casa para cuidar dos meus filhos, por quê? É por causa do Evangelho. Não, agora eu vou começar uma empresa. Por quê? Por causa do Evangelho. Estou fazendo esse investimento, por quê? Por causa do Evangelho. Tudo o que eu faço é por causa do Evangelho. Porque seria hipocrisia da nossa parte pensar que Cristo entregou tudo por nós, nós poderíamos entregar só uma parte para Ele. Gente, a lógica é recíproca. Quando Cristo vem à terra, Ele vem por uma causa. A glória de Deus é a salvação do perdido. Você foi salvo, agora adivinha qual é a sua causa? A glória de Deus é a salvação do perdido. E fazemos isso por meio das ferramentas que Deus nos deu. Mas essas as três perspectivas, ou as três aspectos
da fé cristã que eu queria falar com vocês. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós fomos salvos por meio de Cristo, aquele que não se poupou, antes se entregou completamente por nós, Senhor. Nós queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor que nos alcançou e agora fez de nós, homens e mulheres responsáveis por continuar a missão do Evangelho. Deus, em uma nação que gera tantas distrações à nossa missão, nós queremos clamar para que o Teu Espírito Santo faça de nós homens e mulheres obedientes, sensíveis à Sua voz, para sabermos qual o caminho que a gente tem que tomar, Senhor. Qual o trabalho que nós temos que aceitar, quais são os planos que temos que fazer, quais são as cidades que temos que morar, Senhor. Nós queremos entregar tudo isso nas Tuas mãos, nós estamos dispostos a cumprir a Tua vontade. Forma em nós, Senhor, um conhecimento genuíno de quem Tu és, que a Tua mensagem ganhe vida no nosso coração e no nosso estilo de vida, Senhor. Que a Tua mensagem traga a nós a responsabilidade com o perdido, com os necessitados dessa região. Senhor, produza em nós o fruto devido do Teu Evangelho. Ajuda-nos a viver por Cristo, pelo Cristo que se entregou por nós, e agora nós também queremos nos entregar por Ele. Nós não queremos achar nossa vida, Senhor. Deus, nós não queremos achar nossa vida. Nós queremos perder a nossa vida pelo Evangelho, para encontrar a vida verdadeira, Senhor. Que o Senhor nos guie nesse caminho. Guia-nos nesse caminho, Senhor Deus. Levante no nosso meio homens e mulheres, empresários, Senhor Deus, funcionários, homens que terão sucessos nas suas áreas profissionais. Levanta no nosso meio pessoas que terão muito sucesso nas áreas profissionais, Senhor, mas que manterão os olhos fixos em Ti, entendendo a real e verdadeira missão da vida deles, Senhor. Levanta no nosso meio pais e mães, que serão excelentes pais e mães, mas entenderão, Senhor, qual é a real missão da vida deles. Forma em nós, Senhor, o Cristo. Faça de nós alguém, pessoas, Senhor, obedientes a Ti e a Ti somente. Preserva-nos dessa era dos padrões desse mundo, transforma a nossa mente, Senhor.